Fala, meus amigos! No vídeo de hoje, você vai conhecer a religião zoroastrismo. Essa é uma religião que não é muito conhecida aqui no Brasil, mas ela influenciou o cristianismo, que é a religião que predomina aqui em nosso país. Zoroastrismo é uma religião monoteísta, ou seja, que acredita em apenas um Deus, assim como o judaísmo, islamismo e o cristianismo. Algumas pessoas acreditam que o zoroastrismo é a religião monoteísta mais antiga do mundo, até mesmo mais antiga que o judaísmo, mas outras dizem que o judaísmo é mais antigo. Ou seja, isso até hoje é uma dúvida para todos. Nesse vídeo, vamos saber quem criou, onde e como surgiu essa religião. Vamos entender como uma pessoa segue o zoroastrismo, quais são os seus rituais e doutrinas, quais são os objetivos dessa religião e algumas curiosidades também. Como, por exemplo, esse cara aí, que se tornou muito famoso no mundo todo, e você provavelmente conhece ele. Então é só você ficar ligado aqui comigo para você saber isso tudo e muito mais. Mas antes, se você ainda não está inscrito aqui no canal, a dica que eu te dou é que você se inscreva, apertando nesse botão aí embaixo, inscrito e inscrever-se. E aí fazendo isso, você vai ficar por dentro de todos os vídeos daqui do canal. Agora que você já se inscreveu, bora lá! Eu sou o Curioso Yuri e sejam bem-vindos ao canal. Origem do zoroastrismo. O zoroastrismo teve início lá na antiga Pérsia, que é o atual Irã. E quem criou essa religião foi um homem chamado Zaratustra. Zaratustra, ou também chamado de Zoroastro, foi um profeta e poeta nascido na Pérsia, atual Irã, no século 7 a.C. Segundo essa crença, Zaratustra nasceu de uma planta e de um anjo. No dia de seu nascimento, riu alto e os espíritos maus das trevas fugiram apavorados. Daquele dia em diante, Zaratustra foi consagrado a Ahura Mazda, que é o deus dessa religião. Desde jovem, Zaratustra mostrava uma sabedoria extraordinária. Com 15 anos, já realizava diversas obras de caridade, sendo reconhecido por sua bondade com os pobres, velhos, enfermos e animais. Por volta de 30 anos de idade, Zaratustra recebeu revelações divinas e começou a pregá-las. Mas foi perseguido e acabou se afastando da sociedade, indo viver no alto de uma montanha em cavernas. Em outros relatos, ele teria vivido no deserto, onde passou 10 anos de solidão, se preparando para os princípios religiosos que deveriam guiar o povo persa. Diz a lenda que, terminado seu trabalho, ele subiu ao céu nas asas do relâmpago e se sentou do lado do trono de Ahura Mazda. A princípio, a religião dos antigos persas conservava muitas crenças do totetismo, que é a adoração de animais sagrados, e também faziam sacrifícios às forças da natureza, como o sol, a lua, a terra, a água e aos ventos. Quando Zaratustra voltou para o meio da sociedade lá na Pérsia, ele mostrou e revelou o conhecimento de uma religião mais complexa, o zoroastrismo. Livro Sagrado. Zaratustra escreveu um livro sagrado chamado Zend-Avesta ou só Avesta, e ele é baseado na adoração a Ahura Mazda. Ahura Mazda é composto de 6 coisas: a verdade, justiça, ordem, mansidão, vitalidade e da imortalidade. O livro também dizia que existe uma divisão dualista do universo. De um lado, as forças do bem, representadas por Ahura Mazda. De outro lado, as forças do mal, representadas por Ahriman, que é o irmão gêmeo de Ahura Mazda. O deus da luz criou a vida, a virtude e a felicidade. Já a entidade das trevas criou a doença, o desespero e a morte. Essa luta entre o bem e o mal durará 12.000 anos, e no fim, o bem triunfará, ensinava Zaratustra. A religião também acredita na existência do paraíso, do purgatório e do inferno. Também na profecia do fim dos tempos e na volta de um Messias para salvar e libertar a humanidade, assim como é no cristianismo. Mas calma, o zoroastrismo não copiou o cristianismo,
pois essa religião é muito mais antiga. Na verdade, ela que influenciou o cristianismo, assim como o judaísmo. Mas vou explicar isso mais pra frente. O livro sagrado do zoroastrismo, tal como a Bíblia para os cristãos, contém orações, relatos e ensinamentos. Uma das partes mais importantes é o Gata, composta de cânticos que constituem os escritos mais antigos do livro sagrado. Símbolos do zoroastrismo. O principal símbolo do zoroastrismo é o Faravahar ou Ferohá, que representa a alma antes do nascimento e após a morte. O fogo é outro símbolo importante, pois Deus é adorado mediante o fogo sagrado, que é mantido aceso pelos sacerdotes nos templos zoroastristas. O fogo simboliza a iluminação e por isso deve ser mantido sempre aceso. Rituais e práticas religiosas. Os rituais consistem na prática de ações realizadas durante uma determinada cerimônia. Manutenção do fogo. A manutenção do fogo sagrado simboliza a luz de Ahura Mazda, como eu tinha falado antes. A oração costuma ser um ato comum nas religiões. Os adeptos ao zoroastrismo costumam orar perante o fogo, no intuito de invocar a grandeza de Ahura Mazda. A religião não determina o número de vezes, nem muito menos o local onde devem ser realizadas as orações. Portanto, fica como opção dos adeptos. O ritual Navjotê. O Navjotê, chamado também de Sedrepushi, é uma cerimônia obrigatória nessa religião. Nela, as crianças precisam receber o Sudre, que é uma veste branca, e o Kushi, que é um cordão. O intuito é ensinar desde a infância os costumes da religião. A celebração do matrimônio. A celebração de um casamento no zoroastrismo apresenta aspectos diferentes comparados aos brasileiros, por exemplo. O casamento é dividido em dois momentos. O primeiro é mais comum, pois consiste na assinatura de padrinhos e dos noivos. O segundo momento, por sua vez, é mais específico, a cerimônia. Ela consiste no ato das mulheres da família colocarem um lenço sobre a cabeça do casal. Em seguida, 2 cones de açúcar são esfregados nos noivos. Outra coisa interessante é que a festa pode durar de 3 a 7 dias. Doutrinas e objetivos do zoroastrismo. Os praticantes dessa religião devem adorar o deus Ahura Mazda, com cultos, cânticos e com os rituais que eu falei antes. As pessoas devem ser boas e generosas, pois serão recompensadas. Os bons e justos, o Deus garante uma vida eterna no paraíso, e os maus e injustos serão castigados no inferno até pagarem pelos seus pecados, e depois que pagarem se juntarão aos justos no paraíso. Ou seja, o objetivo da religião é adorar a Deus e ser uma pessoa boa, para que depois que você morrer, ir direto para o paraíso e não ter que pagar pelos seus pecados no inferno. Como o zoroastrismo influenciou o cristianismo. O zoroastrismo influenciou as populações do Oriente Médio e aquelas que com elas entraram em contato, como os gregos e romanos, desde o século 17 a.C., tendo formado muitas das crenças religiosas básicas naquele período. Nessa época, esta religião tinha grande influência cultural, por ser a religião oficial do vasto Império Persa. Algumas das crenças que hoje vemos no cristianismo, como o Messias, a ideia de que existe uma vida após a morte, o julgamento das almas, existência de espíritos malignos e da ressurreição, surgiram primeiro entre a galera do zoroastrismo, de modo que podemos dizer que influenciaram na formação das religiões mais jovens, como o cristianismo e até o islamismo. Em uma época, os judeus receberam um castigo de Deus e foram exilados de Israel para a Babilônia. Babilônia foi o nome da capital da Suméria na antiga Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque. E lá, eles foram escravizados por 70 anos, até que o rei da Pérsia, Ciro I, com seu exército persa, tomou a cidade da Babilônia e libertou os judeus. Só que naquela época a religião do Império Persa era exatamente o zoroastrismo, e foi aí que os judeus tiveram contato com essa religião.
Ou seja, será que o cristianismo é uma mistura do judaísmo com o zoroastrismo? Deixe aí nos comentários sua opinião. Zoroastrismo nos dias de hoje. Essa religião foi a religião do Império Persa e de alguns povos durante anos, mas depois da chegada dos muçulmanos no território onde tinha o zoroastrismo, a religião acabou sendo perseguida e com isso diminuiu muito o número de fiéis. Hoje, ela é praticada por algumas pessoas pelo mundo, mas onde ela ainda tem o maior número de fiéis é no Irã e na Índia. Curiosidades. As pessoas que seguem o zoroastrismo são conhecidas como zoroastristas ou zoroastrianos. O cara que mostrei no início é nada mais nada menos que Fred Mercury. Mas o que ele tem a ver com zoroastrismo? Então, Fred Mercury, se você não sabe, ele nasceu na Tanzânia, mas seus pais eram indianos e eles eram zoroastristas. Seu pai era o Bomi Bulsara e sua mãe Ger Bulsara. Na verdade, o nome Fred Mercury era o nome artístico dele. Seu nome real era Farrokh Bulsara. Fred Mercury cresceu cumprindo as doutrinas e rituais do zoroastrismo. Os templos religiosos do zoroastrismo, onde são realizadas as cerimônias e se celebram os festivais próprios da religião, são conhecidos como templos de fogo. Os zoroastrianos acreditam que o corpo humano é puro e não algo que deva ser rejeitado. Quando uma pessoa morre, o seu espírito deixa o corpo num prazo de 3 dias e o seu cadáver é impuro. Uma vez que a natureza é uma criação divina marcada pela pureza, não se deve poluí-la com um cadáver. Por isso, os cadáveres dos zoroastrianos não são enterrados, e sim colocados ao ar livre para serem devorados por aves de rapina em estruturas conhecidas como Torres do Silêncio. E aí, curiosos, o que acharam dessa religião? Deixa aí nos comentários dizendo se você já conhecia ou não o zoroastrismo. Bom, é uma religião bem interessante e que, querendo ou não, acabou influenciando o cristianismo. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar aquele like aí pra dar aquela moral aqui pra mim no canal. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aí, é rapidinho. É só apertar nesse botão vermelho que tá aí embaixo, escrito inscrever-se. Meus amigos, dá uma passada lá no canal Red Nerd, é um canal sensacional de games. Então, se você gosta de jogar um play, dá uma maratonada nesse canal, pois vale muito a pena. E não esqueça de se inscrever também. O link do canal tá aqui na descrição e também passando nesse card. Confira os outros vídeos daqui do canal. Tem esse vídeo aqui, ó, que eu mostro sobre o hinduísmo, que tá muito bom esse vídeo. Tem esse aqui, ó, mostrando o judaísmo. Aqui uma playlist só sobre religião. E aqui o logo do canal com o botão de se inscreva. Curiosos, muito obrigado pela audiência. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!